Hoje nós vamos falar dos desafios dos gestores, principalmente nesse período de crise. Como fazer, né? Muitas vezes a gente fica se perguntando, eu vou até citar um exemplo, a gente tem um termo que chama solidão do poder. E eu vejo que muitas vezes alguns gestores se encontram desafiados a relevar, a pensar como fazer neste período. Não só nesse período de crise, mas toda vez que ele se depara com uma situação um pouco complicada, um pouco difícil. Então, eu queria deixar para vocês algumas reflexões. Então, vamos a elas. A primeira, a questão financeira. Cuidado com as finanças da empresa. Eu sempre falo que a maioria das empresas se perdem justamente por não terem controles financeiros. É você fazer um fluxo de caixa, é você preparar a estrutura do seu capital de giro, principalmente a questão dos custos, tanto prestação de serviço quanto produção. No caso das empresas prestadoras de serviço, observem bem a gestão do tempo. Se você quer fazer um bom trabalho, primeiro, capacite o seu pessoal, treine, treine e treine. Consiga convencer as pessoas, né, um trabalho de sensibilização, para que eles façam parte da empresa. Existem algumas empresas que falam o seguinte: os meus funcionários não vestem a camisa da empresa. Aí você pergunta, mas por que não vestem? Aí o funcionário fala assim, eles não me entregam a camisa para vestir. Então, quando a gente observa que o colaborador tem alguma dificuldade, muitas vezes não é chamando a atenção que você vai resolver. É conversando, treinando. O profissional treinado, capacitado e feliz, os índices de produtividades vão lá em cima. E aí você consegue remunerar melhor a sua empresa com relação à questão da prestação de serviço. Nas empresas que têm perfil industrial, muito cuidado. Nós temos que ter vários procedimentos de gestão em várias etapas do processo. Primeiro, o setor de compras, que é a aquisição de matéria-prima, o setor de armazenamento dessa matéria-prima. Vocês já escutaram um termo que chama o custo da não estocagem? Muitas vezes a empresa tem um galpão enorme, onde ela separa aquele espaço para poder guardar os seus suprimentos, mas muitas vezes, nesse período, aquele galpão fica vazio, mas fica com a iluminação acesa, tem um responsável pela área de suprimentos, é o que nós chamamos de custo da não estocagem. Então, ficar atento a isso. A outra questão, que também se assemelha muito à questão da prestação de serviço, é os cuidados que eu tenho que ter com a mão de obra, que é treinar, capacitar, criar métodos de trabalho e, principalmente, medir. Aquilo que não é medido não pode ser atuado, eu não posso fazer gestão. É um pensamento simples. Quando eu estou com alguma enfermidade, eu vou até o médico. O que o médico me pede? Ele me pede números. Ele vai me pedir meu peso, minha altura, os indicadores de colesterol, tudo é número. Se eu entregar para ele o exame errado, ele vai me dar um remédio errado. O remédio pode se transformar em veneno. As mesmas coisas acontecem dentro de uma atividade empresarial. Se você não tem números, você pode estar dando o remédio errado para sua empresa. E aí você, com toda boa vontade, achando que está fazendo bem, você pode estar matando a sua empresa. Então, quando nós falamos principalmente nas atividades industriais, nós temos vários pilares que têm que ser cuidados. Primeiro, cuidar da compra, da aquisição de matéria-prima, do armazenamento e sempre observando o volume de dinheiro que se encontra no estoque vai comprometer a situação financeira da empresa, a liquidez da empresa. No segundo momento, se preocupar com a questão da mão de obra. Eu tenho que treinar os meus funcionários, eu tenho que qualificar os meus funcionários. E uma observação, qual é o seu desafio? Estar próximo dos funcionários, não no conceito de chamar a atenção e corrigir os erros, isso já faz parte. Mas tirar um momento para pedir a eles que contribuam com a empresa, dando ideias, observando os postos de trabalho para verificar se tem algum tipo de melhoria que pode ser feita. São pequenas melhorias e pequenas mudanças que podem, de alguma forma, ir reduzindo o custo de processo. É o que nós chamamos no modelo japonês de Kaizen, melhoria contínua. Uma outra coisa que eu tenho que ter cuidado também é com relação à quantidade de dinheiro que fica na linha de produção, que é matéria-prima que fica parada no processo, produtos que começaram a fazer e por algum problema de matéria-prima ficou parado esperando aquela matéria-prima chegar para poder terminar, fazer o acabamento. A questão das esteiras de produção, que muitas vezes não tem a velocidade correta. Então eu tenho que ter profissionais me auxiliando, eu tenho que ter uma manutenção bem qualificada, eu preciso de um profissional que nós chamamos ele de cronoanalista. O que é o cronoanalista?
É aquele profissional que vai chegar dentro do seu processo de trabalho, vai tomar os tempos de processo e identificar onde é que eu estou perdendo tempo e qual que é o tempo ideal de produção. E o terceiro pilar, que não menos convincente sobre isso, são os meus custos indiretos, meus custos fixos. Observem bem, quando você começa um negócio, uma empresa, você tem lá a sua estrutura. Aquela estrutura, nós chamamos ela de gasto fixo. Vamos ilustrar isso. Eu aluguei um galpão, esse galpão comporta a produção de 10 mil unidades. Se eu fizer 10 mil unidades, o valor do aluguel vai ser aquele, X. Vamos supor aqui que fosse 50 mil reais o valor do aluguel do galpão. Se eu fizer 10 mil unidades, o valor é 50 mil reais. Se eu fizer 5 mil unidades, o valor continua 50 mil reais. Porém, quanto menor a produção, maior é o custo fixo que vai ser diluído por cada unidade que está sendo produzida. Então, uma das formas mais inteligentes de reduzir custo, e nós temos que estar antenado a isso, é você produzir e vender dentro do seu limite de capacidade. Aí a gente esbarra em outra situação, né? Como que eu vou vender se não tem para quem vender? Então, a locomotiva de uma empresa chama-se departamento de vendas. Você tem que qualificar o seu departamento, você tem que treinar os seus vendedores, você tem que fazer pesquisa de mercado, fazer aquisição de novos mercados. Isso chama-se inteligência empresarial. A melhor forma de reduzir custo é produzir e vender, ou vender e depois produzir. Temos também que pensar o seguinte, inverter os polos. Já ouviram falar nisso? Em vez de eu ter produção empurrada, que é produzir para vender, por que eu não posso trabalhar com o conceito de produção puxada? Eu vendo para depois produzir. Com certeza eu vou eliminar estoques que estão no processo e melhorar a situação financeira da minha empresa. Então, quando nós estamos falando em desafios para os gestores, nós estamos falando principalmente em cuidar das pessoas que estão no seu processo, dos seus colaboradores, cuidar da turma de manutenção, cuidar do pessoal da segurança do trabalho, cuidar do pessoal administrativo e principalmente cuidar da equipe de vendas e uma pessoa que fica externa à sua empresa que muitas vezes passa desapercebido. Cuide dos seus clientes. Procure novos mercados. Uma outra pessoa também que fica fora da empresa que passa desapercebido. Cuide dos seus fornecedores. Cuide dos seus parceiros. Neste momento de dificuldade, eu tenho que envolver todo mundo em prol de uma empresa. A empresa não são só os muros da empresa. O que faz parte de todo o componente empresarial são as pessoas externas e as pessoas internas. Então, a minha observação final para vocês. O desafio empresarial passa por todas essas colunas. E o que eu sempre falo para os meus gestores. Primeiro, não resolva nada sozinho. Eu vou usar aqui uma referência de forma ilustrativa, mas só para vocês entenderem. Jesus Cristo, que eu considero um dos homens mais poderosos do mundo, apesar de ser cristão e tudo, mas ele teve 2 apóstolos. Ele não resolvia nada sozinho. Então por que eu vou resolver tudo sozinho? Pensem nisso. É uma forma de refletir. Eu só consigo seguir em frente com o meu negócio no momento em que eu monto o meu time. Como montar um time? Então eu tenho que ter o pessoal de recursos humanos para me ajudar nessa montagem desse time. Recrutamento e seleção nesse período agora se torna extremamente importante. Eu não posso errar na contratação. Então eu tenho que contratar os melhores. Outra coisa, salário. Se eu quero os melhores, eu tenho que pagar bem. Mas aí você precisa de pagar um salário alto? Não necessariamente. Você pode pagar um salário justo e pagar gratificação por produtividade, fazer distribuição do lucro para sua equipe. Isso vai torná-los muito mais motivados do que simplesmente você querer pagar um salário e achar que aquilo ali vai resolver o problema da pessoa. Vamos fazer com que eles façam parte da empresa. Por que não pensar em distribuir uma fatia do lucro para os seus colaboradores? Parou para pensar o quanto eles podem ficar motivados com isso? Uma outra coisa que eu queria deixar também, que eu acho que é um desafio enorme para vocês. Aprendam a se comunicar. A comunicação, ela se torna um instrumento valiosíssimo nesse período. Comunicar como? Eu tenho que negociar com os bancos, eu tenho que negociar com os meus fornecedores, eu tenho que negociar com os meus clientes, eu tenho que negociar com os meus funcionários. Então a comunicação, neste período principalmente, ela se torna extremamente importante. Se a pessoa tem dificuldade, treine. Treine com seus filhos, treine com sua esposa. Se for esposa, dono do empreendimento, treine com seu esposo, treine com seus filhos, com seus pais. Mas treine.
Eu falo que o bom profissional é aquele que, antes de executar, ele gasta a maior parte do seu tempo treinando para que a execução fique perfeita. Isso cabe a todos os setores da empresa. O setor de manutenção, não existe manutenção parada. No momento em que ela está parada, ela tem que estar treinando, se capacitando. Não existe profissional parado na linha de produção. Quando não tem produção, eu tenho que arrumar alguma coisa para ele fazer. Então, vou treinar, vou capacitar. Então, esses são os nossos desafios. São os cuidados que eu tenho que ter com a minha empresa, são os cuidados que eu tenho que ter com a minha equipe, são os cuidados que eu tenho que ter com os recursos financeiros dessa estrutura e, principalmente, eu não consigo fazer isto sozinho. Monte o seu time, faça o seu time de sucesso. Esse é o seu desafio. Então, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui mais uma dica do professor Everson. Um abraço e bem-vindo ao nosso curso. Eu queria que você despedisse de novo e não faça dica. Fica aqui mais uma aula. Tá ok. Então vou falar. Bom, vou me despedir de vocês e fica então aqui a última aula que nós fizemos, que nós prometemos de entregar para vocês, correto? Eu queria que, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, mande que eu vou responder pessoalmente, tá bom? Espero que tenham gostado.